Nós estamos como cego de Jericó, à beira do caminho, te clamando por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Venha ser conosco nesta noite, meu Pai. Venha falar conosco através da tua palavra. Fala conosco através da tua palavra nesta noite. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Não é aquilo às vezes que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir, meu Deus. É aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor é o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não temos palavra para massagear o ego do irmão ou da irmã, mas nós temos uma palavra rema, uma palavra revelada, que vai de encontro aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Meu Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém? Enquanto isso, vamos ouvir um solo, mais uma vez, do nosso irmão Isaías, amém? Não podemos deixar, né, de ouvir o nosso irmão que está sempre nos apoiando. Receba o céu de Deus, com palmas de alegria para Jesus. Glória a nossa Jesus Cristo. Vai solar um hino, os irmãos ficam acompanhando com as palmas. Deus recebeu o nosso louvor completo. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Um versículo somente. Romanos se encontra no Novo Testamento. Depois de Atos, você começa lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Podeis assentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O tema da mensagem é: não compare seu deserto com o tamanho da sua vitória. Não compare o seu deserto com o tamanho da sua vitória. Por que eu não vou comparar o meu deserto, a minha aflição? Quantos problemas nós já passamos nessa vida, irmão? Você que chegou até aqui, nessa data de hoje, 25 de outubro de 2024, quantos problemas que você já enfrentou, quantas dificuldades que você já passou na sua vida? Talvez não era nem para você estar aqui, era para você estar morto. Era para as pessoas estar somente lembrando de você, que você foi um bom homem, uma boa mulher,
ou você trouxe problema para a sociedade, era somente para lembrar na memória. Mas você está aqui hoje. Graças a Deus. Deus foi com você, independente do que você foi com Ele. Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te livrou. Então a palavra que Deus tem para você nesta noite é que o seu deserto, você não pode comparar com o tamanho da sua vitória. A sua vitória, em qualquer dimensão, ela sempre será maior do que o seu deserto. Sempre será maior. Então, é uma palavra que Deus tem de edificação para a sua vida, para que você não venha desanimar, para que você não venha desistir, para que você não venha jogar a toalha, chutar o balde, voltar para trás. É para que você prossiga, é para que você continue caminhando em frente, porque a sua vitória, que você tanto espera, talvez você está como Davi, no vale. O salmista Davi estava no vale e ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele estava esperando com paciência no Senhor. Ele tinha uma expectativa na sua vida de que de alguma forma ele iria receber a sua vitória, ele iria receber o seu milagre. Tem um salmo que diz: olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Estava olhando para os montes, ele estava no vale. Se ele estava olhando para os montes, com certeza ele estava no vale. Vale na Bíblia simboliza o quê? Simboliza lugar de aflição, simboliza lugar de deserto, simboliza lugar de problema. Ele estava olhando para os montes. Talvez você está olhando para vários montes, para os problemas, para a dificuldade. Mas a minha palavra hoje para você não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ore para o Senhor. Ore para o Senhor, porque a sua vitória será sempre maior do que o seu deserto. Esse texto aqui nos fala, irmão, Paulo falando aqui, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar. Eu quero falar aqui até um pouquinho sobre essa palavra comparação. Quando é que a comparação, irmão, ela deixa de ser produtivo e benéfico para a sua vida? Tem muitas pessoas que gostam de fazer comparação, gostam de comparar uma pessoa com a outra, gostam de comparar o seu problema com o problema do outro. Quando é que as comparações é prejudicial à sua vida? Quando você concentra nas suas fraquezas, nas suas falhas, e concentra somente na qualidade dos outros. Você só vê defeito em você. Você esquece que as outras pessoas, por mais que elas tenham as qualidades, por mais que elas tenham as boas atitudes, talvez em alguma área ela seja melhor do que você, porque nós não somos iguais. Mas aquela pessoa que é melhor do que eu tenho qualidade que ela não tem. Aquela pessoa que é melhor do que você, ela tem fraqueza que você não tem. Então por isso que não é bom você fazer certo tipo de comparação. A comparação ela pode ser prejudicial a você. A psicologia também, irmão, ela afirma que a comparação demasiadamente, ela pode trazer para você depressão, ansiedade, ela pode trazer para você baixa estima, porque você só vai olhar para os outros são melhor do que você, os outros estão sempre acima do que você, e você sempre está por baixo. Para de fazer comparação, meu irmão. Para de fazer comparação, minha irmã. Você também tem qualidade. O outro que tem qualidade, ele também tem defeito, mas você também tem qualidade. Outra coisa, o nosso Deus, Ele nos criou como indivíduo. Sabe o que significa indivíduo? Único. No planeta Terra não existe ninguém igual a você, é só você. É só você. Para de comparar. Algumas comparações são benéficas. Quando você pega um texto da Bíblia e você quer ter uma compreensão melhor, aí você faz uma comparação com outro texto, para você entender. Esta comparação é boa. Ah, irmão Paulo, mas o apóstolo Paulo falou: sejais os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Imitar na parte boa.
mas indivíduo é só você, meu irmão. O apóstolo Paulo nunca foi igual ao apóstolo Pedro. Eles tiveram diferença. O apóstolo Paulo era de uma forma. Você pode ler os textos da Bíblia lá no Novo Testamento. A maioria das vezes que Jesus estava falando alguma coisa, sempre o Espírito Santo revelava algo para Pedro, e Pedro parece que tomava a frente dos demais discípulos. Ele era um camarada para frente, comunicativo, eloquente, diferente de outros. João, o apóstolo João, parece que era um cidadão mais calado, um cidadão mais quieto, que deitava sobre o peito de Jesus Cristo. Então existe diferença em várias pessoas, até mesmo nos apóstolos, até mesmo nos discípulos. Na igreja também, na vida, há diferença. Não compare, irmão, para de fazer comparação, porque ela pode ser prejudicial a você. Ela pode trazer para você uma depressão. Você fica triste, fica para baixo, porque você sempre olha para o outro acima de você. Não, ele é sempre melhor do que eu. Ah, não, ele é melhor do que eu nessa área. Ele faz isso melhor, ele faz isso melhor. Mas em outra área você ganha dele. E ele tem fraqueza que você não tem. Você tem qualidade que ele não tem, ele tem qualidade que você não tem, ele tem fraqueza que você não tem, e você tem fraqueza que ele não tem. Na verdade, todo mundo é igual a todo mundo. Na verdade, todo mundo está igual, irmão. Amém? Amém? Só vamos ser melhor quando nós nos parecemos mais com Cristo. E eu trago aqui para você também, eu falei segundo a psicologia, agora eu quero falar segundo a Bíblia. A Bíblia fala de um homem que gostava de fazer comparação. Irmão, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei maravilhado. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia não é qualquer livro, irmão. A Bíblia é um livro verdadeiro. A Bíblia é um livro autêntico. A Bíblia, ela fala a verdade, irmão. Porque a Bíblia, ela não esconde os erros daqueles grandes homens de Deus. Quando você fala de Elias, você olha para Elias e fala: meu Deus do céu, eu não sirvo nem para ser o dedinho mindinho desse homem, porque esse homem era um grande homem. A Bíblia fala dele, que ele era sujeito às mesmas paixões que nós somos. Quando você olha para Moisés, aquele homem que tirou o povo lá do Egito, teve falha, ficou irado, tinha que falar com a rocha, bateu na rocha, teve os seus momentos de fraqueza. E a Bíblia fala de um homem que eu vou dizer aqui, um salmista, chamado Asaf. Salmo de número 73. Depois você lê na sua casa. Asaf era um camarada que ele era chefe dos levitas. Quem que eram os levitas? Os que tomavam conta da arca, os que trabalhavam, os que ministravam a obra do Senhor, o culto do Senhor, a adoração. Ele era chefe, então ele não era qualquer um. Ele estava em posição de destaque, ele estava em primeiro lugar, ele que comandava. Sabe o que o Salmo 73 diz? No versículo 2, o salmista diz que ele quase se desviou. O salmista quase se desviou, ele quase abandonou a Deus. Está lá escrito no Salmo 73, meu irmão. A Bíblia não esconde nada. Quem era Asaf? Um grande homem de Deus. O próprio Espírito Santo inspirou ele para escrever este salmo. E a Bíblia está falando da falha dele, que ele quase se desviou. Sabe por quê? Porque ele fez comparação. Olha o que diz no versículo 3. A Bíblia fala lá no Salmo 73, versículo 3, que ele teve inveja. Está lá. Depois você lê na sua casa. Salmo 73, versículo 3. A Bíblia fala que ele teve inveja do soberbo. Ele começou a fazer comparação entre as pessoas que é justa e entre as pessoas que é ímpia. E às vezes nós fazemos esse tipo de comparação. Nós estamos na igreja, nós somos fiel a Deus, a gente adora a Deus. Aí você olha para aquela pessoa que é ímpia, vai para a balada, é prostituto, se adultera, fica com o marido do outro, com o marido da outra, sei lá, faz aquela confusão, e a vida dele parece que nada acontece, está tudo certo. E você que está aqui na igreja, faz voto do livramento, faz campanha, e as coisas estão pegando fogo para o seu lado, não está fácil para você.
Mas hoje Deus está me usando para falar contigo, para você não desistir, porque o teu deserto, a tua vitória será maior do que o teu deserto. A tua vitória será maior do que o teu deserto, meu irmão. Sabe por que ele teve inveja do soberbo? Porque ele olhava para a prosperidade dos ímpios. Hoje, irmão, se você for olhar, talvez tem muitas pessoas que são cristãos, não são ricas, não têm dinheiro, vive basicamente, o que ele ganha é para suprir a sua própria necessidade, não tem carro, e às vezes você vê um camarada que é mau, que é cruel, que rouba, que tem poder. Quanto mais maldade ele faz, mais rico o camarada fica, e você continua no mesmo estágio. Não desista, meu irmão. Deus tem uma palavra no final dessa mensagem para você, para que você não venha fazer comparação. Talvez você está olhando para o seu deserto, meu Deus do céu, o senhor não está me ouvindo? O céu está de bronze, o céu está de ferro, o Senhor não abre a boca, o Senhor não fala comigo, o Senhor nem me revela. Pessoas do meu lado é revelado, do outro lado é revelado, e eu não recebo nenhuma palavra de revelação, nenhuma palavra de incentivo. O pastor, quando chega na igreja, parece que nem me conhece, conhece todo mundo, dá a paz do Senhor para todo mundo. Irmão, a tua vitória será maior do que o teu deserto. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! No versículo 4 do Salmo 73, ele diz que muitos ímpios não sofrem com enfermidade. O que isso significa? Ele quis dizer o quê? Tem muitos ímpios aí, pessoas más. Sabe o que é pessoa ímpia na Bíblia, irmão? Pessoa que comete crueldade. Não é pessoa bonzinha, não. Não é pessoa bonzinha, não. É pessoa que mata, pessoa que é cruel, que gosta de ver o sofrimento alheio, que gosta de ver você sofrendo, que gosta de torturar as pessoas. A denotação de uma pessoa ímpia na Bíblia é isso. Pessoa que comete impiedade. É mais ou menos igual os imperadores da época da igreja primitiva. É mais ou menos isso. Isso são pessoas ímpias, pessoas cruéis. Aí o salmista olhava para esses homens e via cada vez eles prosperando mais. E olhava para o justo. O justo não estava passando fome, mas estava comendo arroz, feijão e ovo. O justo não estava passando necessidade, mas estava vivendo no limite. Só tinha o básico. O outro, carrão, uma moto boa, um palacete, uma mansão, tudo dava certo para ele. O salmista Asaf, que escreveu este salmo, inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que toda a Bíblia é divinamente inspirada. É toda, é de Gênesis a Apocalipse. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever falando dele mesmo. Ele estava fazendo comparação, irmão. Os ímpios têm prosperidade e os justos vivem no limite. No versículo 5, ele olhava para os ímpios e via que os ímpios não sofriam tanto. Talvez você olhe para uma pessoa, irmão, uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, e você olha para ele e vê que aquela pessoa, talvez ele sofre até enfermidade, talvez a pessoa está em cima de uma cama com câncer, e você não consegue entender por que, meu Deus. Quem deveria estar aqui em cima dessa cama com câncer é aquele camarada cruel, é aquele camarada que mata as pessoas, que mata inocente. Quem deveria estar aqui é aquele camarada estrupador, é aquele camarada cruel, aquele camarada sequestrador. Ele que deveria estar com câncer, com essa doença. Não, mas essa pessoa, ah, meu Deus, aí começa a dúvida na sua cabeça. Qual o pecado que ele cometeu? Ele deve ter cometido algum pecado escondido. A igreja não está sabendo. Ele deve estar em pecado. Aí começa a dúvida e o diabo fica batendo palma. É isso aí, faz comparação. É isso aí, sabe para quê? Para abater a sua fé. Sabe o que o diabo quer fazer em você? E o diabo
E a mentalidade de Asaf, do salmista, estava levando a ele a se desviar do caminho do Senhor. Asaf, irmão, ele tinha visões, ele tinha revelação de Deus. Ele foi escolhido para trabalhar na casa do Senhor. Ele não era qualquer um. Ele era camarada escolhido de Deus. Mas ele quase se desviou da presença de Deus. É por isso que a Bíblia fala, e a Bíblia não erra: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, se você está em pé, não olha para aquele que está caído e se achando melhor do que ele, não. Porque o seu telhado é de vidro. Tem muitas pessoas que hoje estão aqui, olha, na minha época, quando eu afastei da igreja, muitas pessoas que eu voltei para a igreja não estão aqui hoje. Saíram. Aonde eles estão? Tem muitos que eu voltei, quando eu me desviei, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, ainda permanece firme. E a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Olha o ciclo que aconteceu. Muitas, na minha época, já foram embora. E tem muitos que vão ainda. Estão aqui. Amanhã talvez não estão mais. Vai desanimar no meio do caminho. Vai morrer no deserto. Mas eu quero falar para você e profetizar na sua vida, em nome de Jesus. O deserto não é para você morrer. O deserto não é para você morrer. O deserto é para você passar e adquirir a sua vitória. É para você passar, não é para você morrer. Deserto não é para te matar. Deserto é para te fortalecer, meu irmão. O deserto é para te fortalecer. O deserto é mocotó para você. É mocotó de Jesus para você. Deserto é para isso, irmão. Você gosta de mocotó? Então receba o mocotó espiritual. O deserto é isso para você. É fortalecer a sua junta, a sua musculatura espiritual. Isso que você está passando, você se pergunta: por que eu estou passando isso? Que mal que eu fiz? Não faço mal a ninguém. Trabalho, sou honesto, cumpro os meus deveres. O que está acontecendo comigo? Ô meu irmão, não desanima. Minha irmã, não desanima. Não abate, não se abate. Persevera. Isso que você está passando é o que o salmista Asaf passou. Ele quase se desviou, porque ele estava fazendo uma comparação entre o justo e entre os ímpios. No versículo 9, lá no Salmo 73, sabe o que Asaf fala, irmão? Olha o que Asaf fala no versículo 9. Ele chega a pensar assim: engraçado, pessoas ímpias, pessoas cruéis, amaldiçoa Deus, fala mal de Deus e nada acontece com elas. Quantas pessoas você já viu zombar de Deus, irmão? Rir da sua fé, criticar você. Talvez você está passando por um problema difícil, a pessoa te pergunta: você vai para a igreja hoje de novo? Você vai continuar indo para a igreja? Não está acontecendo nada, você não está vendo nada melhorar. A vida do outro que não vai na igreja está indo. Está indo. E a sua continua na mesmice. Você vai continuar indo para a igreja? Talvez ninguém fala, mas o Espírito fala na sua mente. E esse Espírito está repreendido em nome de Jesus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque esse Espírito quer te parar. Esse Espírito quer te bloquear. Esse Espírito, ele quer paralisar você. Mas ele está queimado, ele está repreendido, ele está derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. No versículo 12, ele diz: por que os maus ficam cada vez mais ricos? Irmão, quantas pessoas ímpias no poder aí? Não precisa nem falar. Nós já temos um aí que está no poder, né? Nós já temos aí que está no poder, foi condenado em várias instâncias, continua no poder, e parece que você fala: meu Deus, por que está acontecendo isso? O camarada não tem os princípios, não tem os costumes, não tem os bons costumes,
E você vê, assim também, irmão, na época da igreja primitiva, havia imperadores cruéis. Havia imperadores cruéis. Nero, Cláudio, Herodes, vários imperadores que perseguiam a igreja de Cristo. Eu já contei para vocês aqui que Nero, na história, sabe o que ele fazia? Ele matou toda a sua família, porque ele não queria que nenhum pudesse herdar o seu reino. Uma certa vez ele abre a barriga da própria esposa para saber de onde que ele tem vindo, da onde que ele estava vindo, de onde ele veio. Olha a maluquice desse camarada. Perturbado, irmão. Perturbado, maluco. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na época da igreja primitiva. Os imperadores, aonde eles tinham poder de vida e de morte sobre você. Os imperadores chegavam diante do cristão e falavam: olha, eu quero que ele morra, porque se ele não me adorar, se ele não me servir, eu quero que vocês matem ele. Pegavam os cristãos, lançavam no Coliseu, deixavam os leões famintos, 3 dias com fome. Aí pegava uma velhinha, uma senhora, eu vou especificar aqui, porque eu tenho essa liberdade com ela. Vamos supor, pegava tipo a nossa irmã Vicentina, serva de Deus, fiel, temente a Deus, pegava ela e lançava ela diante dos coliseus, diante dos leões, e Deus não livrava. Deus permitia que aquele cristão morresse, que aquela cristã morresse. Oh meu Deus, irmão, nós estamos vivendo um tempo hoje, irmão, de alegria, de um evangelho tranquilo, onde nós temos liberdade de vir para a igreja, onde nós temos liberdade de adorar a Deus. Naquela época não, eles adoravam a Deus na caverna, escondido, com as casas trancadas. Eles não podiam, eles não tinham essa liberdade. Muitos cristãos morreram para que nós tivéssemos essa liberdade. Muitos cristãos passaram pelo deserto para que nós pudéssemos ter a vitória. Muitas pessoas passaram pelo deserto, irmão, para que você pudesse ter a vitória. Hoje eu vivo uma vida, irmão, eu agradeço a Deus. Eu recebi uma mensagem hoje é o dia do meu aniversário. Recebi uma mensagem de um pastor, amigo, irmão, e ele citou aquela passagem de Lucas que fala sobre o servo de Jericó, mandando eu pedir alguma coisa para Deus. Não tem que pedir nada. Eu não vou pedir nada, eu só vou agradecer, porque se eu cheguei até aqui, é vitória, é agradecimento, é vitória. Não tem que pedir nada, irmão. Não era nem para eu estar aqui, não era nem para eu estar aqui hoje, em 2024, 25 de outubro, era para alguém falar de mim. Que pena, desviou do evangelho. Que pena, abandonou a família. Que pena, foi para as drogas, morreu. Mas Deus teve misericórdia, Deus teve piedade, Deus teve compaixão, Deus me abraçou. Oh, aleluia! Eu sou grato a Ele a glória, a Ele o louvor. A Deus a glória, a Deus o louvor. Só que chega no versículo 17 do Salmo 73 e ao versículo 19, ali o salmista começa a entender. Ele fez toda a comparação que ele podia fazer, mas ali, o que a Bíblia fala? Ele fala assim: eu entendi quando eu entrei no templo, que o fim dos ímpios serão piores. O que isso significa? Eles desaparecerão da terra. O fim do ímpio, este ímpio que hoje, na sua visão, na sua comparação, está por cima, a eternidade está aí para ele. A eternidade da morte, do inferno, está aí para ele. Os púlpitos hoje já não pregam inferno, irmão, porque eu pregar inferno aqui, céu, não vai chamar pessoas
não vai angariar o púlpito, porque a maioria das pessoas não quer ouvir isso. Eles querem ouvir é um carro do ano, é um apartamento, é uma porta aberta, só está visando hoje. Não visa o momento, irmão. Não visa o momento, visa a eternidade. Isso aqui é passageiro. O que você vai ganhar hoje, você pode perder amanhã. É passageiro. O camarada que ganhou hoje para vereador, fica 4 anos, depois acaba. Acaba. Se ele não souber usufruir, se ele não souber trabalhar, não vai vencer a outra candidatura. Não vai vencer. Não vai ter nada. Vai perder. Tudo passa, meu irmão. O celular que você compra hoje, que é bom, amanhã não vale nada. Você quer vender aquele celular que você comprou por 2.000? Se você quiser uns 500, 200 reais, aí eu compro na sua mão, né? Isso é para vender para alguém, porque se chegar na boca é 10 reais. Você quer? Na boca é 10, é 15. Quer não? É assim, meu irmão. As coisas passam, mas a Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, a palavra do Senhor, não hão de passar. Ela permanece. Ela permanece. E eu quero te dizer que quando ele entrou no templo, Azar, ele entendeu que o fim dos ímpios seriam piores. Ele começou a entender. É por isso que fazer comparação é perigoso, meu irmão. Eu não sei qual o deserto que você está passando, eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei, não precisa contar para mim. Talvez você queira desabafar, quer um aconselhamento pastoral, eu vou te dar, mas eu não tenho talvez a palavra, porque chega muita situação diante de mim, irmão. E aí, pastor? E aí, irmão Paulo? E aí, dirigente? E aí, irmão? O que eu faço? Eu não sei. Vamos orar, porque talvez eu não tenha a palavra. O Espírito Santo não me revelou, não me deu a palavra, e eu não vou mentir, falar que o Espírito Santo está me revelando, eu te dou uma palavra para massagear o seu ego. Jamais, meu irmão, porque eu vou ter que dar conta a Deus. O que eu vou poder falar para você, irmão, vamos orar. Vamos orar. A situação é tão emblemática, é tão problemática, que nem mesmo o dirigente da igreja, ele não tem a palavra. E muitas das vezes, nas suas orações, nem mesmo Deus te responde, ele se cala. Não é porque ele não tem a resposta, é porque ele não quer te responder no momento. Não é o momento. Quem sabe o momento, quem sabe o instante, quem sabe o momento certo, a hora certa é Deus. Irmãos, e eu quero contar para você 2 personagens que passaram por um deserto. Tem vários personagens na Bíblia, mas eu quero falar de 2. Um está em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 43. Quem é esse? O cego de Jericó. Ele passou por um deserto. O camarada era cego, era mendigo. Além de cego, mendigo. Porque hoje, irmão, o camarada que tem uma deficiência visual, ele tem todo o aparato. Eu já contei para vocês aqui. Quando eu sou motorista de ônibus. Quando eu estou aproximando com o ônibus, aonde aquele deficiente visual está, ele manda mensagem no tablet para mim, que ele está me esperando. Se eu passar direto, eu sou advertido, eu sou repreendido e sou chamado a atenção pela empresa. Na época de Jesus, não tinha emprego. Muitas das vezes a família colocava lá para pedir esmola. A estrada era cheia de poeira. Imagina este cego à beira do caminho de Jericó, que deserto que ele estava passando. Todo mundo que ele passava, ele pedia uma esmola, mas a esmola que as pessoas davam para ele não resolvia o problema dele. Até que um dia Jesus passou. Até que um dia Jesus passou. O deserto teve que ir embora. O deserto teve que bater em retirada, meu irmão. Jesus estava passando, mas ele não se calou. Ele não ficou parado, não. Ele cutucou o rapaz que estava do lado. Quem que está passando aí? Porque eu estou vendo os atropelos. Porque a pessoa que tem deficiência visual, ele tem muita sensibilidade. Um dia eu perguntei, que eu sou muito curioso,
Eu perguntei ao deficiente visual, como é que vocês conseguem saber a nota? Eu vou te dar uma nota que eu queria, como é que você sabe que essa nota é assim e essa nota não é? Ele falou pelo tamanho, ele passa o dedo, isso, ele passa o dedo e ele sabe, irmão. Entendendo? Ele sabe. Eu ficava assim, meu Deus, eu via aqueles deficientes visual na Praça 7, vendendo, na época, há muito tempo atrás, né, loteria, e as pessoas davam energia, como é que a pessoa não te passa a perna? E aí esse deficiente visual me falou pelo tato, a sensibilidade ali, ó, já está tão apurada a sensibilidade, e ele tinha audição. Normalmente aquele que tem deficiência visual, ele escuta muito, não tem visão não, mas escuta de longe. E ele viu o trapelo da multidão passando, e Jesus via, e ele falou, quem que é esse homem que está passando aí? Jesus de Nazaré. Este homem é diferente, este homem vai mudar o meu deserto, vai mudar a minha história. Ele começou a clamar, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, a vitória do cego foi muito maior do que o seu deserto. E tem um outro personagem que eu queria citar, a mulher do fluxo de sangue, Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 53. Aquela mulher, irmão, já tinha gastado tudo com todos os médicos. A situação dela não era para médico resolver, a situação dela era espiritualmente para ser resolvida. E ela bateu na porta certa. Uma mulher que já havia há muitos anos, há 38 anos, sofrendo de uma enfermidade, excluída religiosamente diante das pessoas, não podia nem entrar no templo, irmão. Não podia nem entrar no templo. Ela não podia entrar no templo. Era excluída, porque ela estava com uma enfermidade que, segundo a visão dos judeus, ela tinha cometido algum pecado. Por isso que ela estava daquele jeito. Mas ela conseguiu tocar em Jesus. No meio da multidão, uma mulher fraca, perdendo sangue há tanto tempo, mas ela conseguiu, irmão, tocar em Jesus. O seu deserto foi maior do que a sua vitória. E na minha conclusão aqui, irmão, eu quero dizer para você que a vitória será maior que o seu deserto. A saúde será maior do que a enfermidade. Vai recebendo aí, vai levantando a mão. A saúde será maior do que a enfermidade. A prosperidade será maior do que a dificuldade. O emprego será maior do que o desemprego. Será sempre maior. A sua vitória será sempre maior do que o seu deserto. E eu tenho uma palavra para te dizer, que o porvir significa a eternidade. O que você está passando aqui, talvez, irmão, vai acontecer em algum momento que pessoas não vai ter a sua vitória aqui, porque é o momento do arrebatamento. Talvez essa pessoa está esperando um apartamento, ela está esperando um carro, ela está esperando, quem sabe, um casamento. Irmã, não vai dar tempo para você casar. Não vai dar tempo para você ter o seu apartamento. Mas eu vou te falar, a eternidade vai ser muito melhor do que o casamento. A eternidade vai ser muito melhor do que o seu apartamento, do que a sua casa, do que o seu carro. Lá você não vai precisar dessas coisas. Você vai viver eternamente com Cristo. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você tem que perseverar. Você não pode desistir. Você não, nós. Eu também estou incluído nisso. Quando Paulo escreve esse texto aqui, havia um conflito entre os judeus e os gentios. Havia uma desunião. Tem desunião no meio dos cristãos, irmão. Havia desunião na época da igreja primitiva, e hoje também não é diferente. Mas isso não pode, nós não podemos permitir isso na nossa vida, irmão. Irmão, nem tudo que está na Bíblia você pode permitir na sua vida. Tem um texto na Bíblia que diz que o profeta na sua casa não tem honra. Eu não recebo essa palavra. O profeta daqui da casa tem honra.
Os profetas daqui da casa têm honra. Os pregadores daqui da casa têm honra. As obreiras daqui da casa têm honra. As irmãs que oram por revelação daqui da casa têm honra. Todo pregador aqui tem honra. Esta palavra não é para mim. Se é para você, você pega. Para mim não é. Então nem tudo você pode pegar para você, porque não é para você. Você não pode deixar se cumprir na sua vida. Na época que Paulo escreveu isso, irmão, momento de conflito, momento de deserto, momento de aflição, Paulo não estava em Roma, Paulo estava em Corinto, e mandou uma carta para Roma, para consolar os cristãos de Roma. O imperador Cláudio havia despejado vários judeus cristãos daquela cidade, e muitos estavam voltando, e havia aquele conflito, aquela desunião. E você sabe que aonde há desunião, aonde não há união do corpo da igreja, aquilo que é o alvo, aquilo que tem que romper, aquilo que tem que acontecer, não acontece, irmão. Eu já falei para vocês aqui, não canso de falar, irmão, até no reino do diabo eles são unidos. É isso que eu fico encucado com o crente que quer desunião com o outro, porque até o capeta é unido com o outro. Porque se o capeta não fosse unido com o outro capeta, o reino dele era destruído. Então o reino dele não é destruído, por quê? Porque o reino que se divide, ele não subsiste. Até os diabos são unidos. A Pombagira contra a Carrua, estou dando esses nomes aqui, figurativo, que é o nome que ele se identifica. São tudo unidos um com o outro. Um obedece o outro, tem hierarquia. O outro quer ter um poder acima do que o outro. Você vai fazer isso. Vou sim, pode deixar. É para destruir aquele casal? Deixa comigo. Vou ficar à espreita dele. Estou de olho nele. Vou apresentar uma mulher para ele mais nova, diferente da mulher dele. De repente a mulher dele que está em casa não está se cuidando muito bem. Vou colocar na minhoca na cabeça dele para destruir a casa. Eu vou entrar com um sapatinho de algodão. Esse é um líder, irmão. E nós que somos cristãos queremos ficar desunidos. E aí o diabo entra com os dois pés no peito, meu irmão, sem dó e sem piedade, porque o diabo não tem misericórdia. Quem tem misericórdia é Cristo. Lamentações capítulo 3, versículo 23. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Cristo tem misericórdia. O diabo não tem misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Que você não desista. Que você persevera. Porque a sua vitória será sempre maior do que o seu deserto. Irmãos, no ano de... Vai atrasar um pouquinho hoje, irmãos. Aguenta a mão aí. Não é todo dia que atrasa. Vai atrasar um pouquinho hoje. Isso eu não posso deixar de falar. Ainda mais que é uma questão de que Deus me deu vitória. No ano de 2005, 2007, foi anos de derrota na minha vida, aonde abandonei minha família, fui andar por aí, para o mundo da bebida, para o mundo das drogas, e não era para eu estar aqui contando esta vitória. Passei pelo deserto, passei por um momento de droga, momento difícil na minha vida, aonde a minha família chorava, aonde as minhas irmãs assustavam quando eu chegava em casa, aonde a minha mãe, quando eu chegava, ela estava de joelho dobrado, chorando, pedindo a Deus para libertar o seu filho. Eu passei por esse deserto, eu passei por esse momento. Muitas pessoas às vezes falavam comigo e falavam com a minha mãe. Para Paulo, alguns me chamam de Paulo, outros mais antigos me chamavam de Paulinho. Para o Paulinho, tem jeito não. Já está decretado a morte. Isso é só morte. A solução para ele é ele morrendo. Aí vai dar sossego para a família, vai dar sossego até para a sociedade. A minha família não desistiu. Irmão, você tem que entender o seguinte: se a sua família desistir de você, se você estiver passando por um problema, você que está me ouvindo agora, por essa transmissão, talvez você é usuário de droga, é usuário de crack, de cocaína, de maconha,
E você acha que para você não tem jeito. Se a sua família desistir de você, não desista de você. Porque Jesus é o único que não vai desistir de você. A família pode desistir, a sociedade pode desistir, a igreja pode desistir. Jesus não. Jesus não. Jesus não. Jesus, ele sempre está ali te esperando, te aguardando. Só que a decisão é sua. A decisão teve que ser minha. E no ano de 2009, eu tive que me internar numa casa de recuperação. Oh, que deserto, irmão. Quando a minha mãe me levou ali para São José da Lapa e me deixou ali, quando eu vi aqueles homens, aqueles camaradas, os camaradas parecem que estavam andando igual zumbi, né? Medicado, com remédio, porque tem que tomar remédio, eles andando, falei, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui? É aqui que é seu lugar. É aqui que é seu lugar. Esse deserto aqui é seu lugar. Esse deserto aqui é seu lugar. Por enquanto. Por enquanto. Porque a vitória, eu não estava vendo a vitória não, irmão. Eu estava vendo só o momento. Estava vendo a cara daqueles camaradas, cada um mais doido do que o outro. Cada um mais maluco do que o outro. Eu olhava só para aquele momento. Eu não estava vendo a vitória. A luta que você está passando, você não está vendo a vitória agora não. Mas está aí. Talvez está perto de você. E eu olhava para aquela situação. E minha mãe foi embora. Minha família foi embora e me deixou ali. Eu chorei como criança. Chorei como criança. Mas foi bom, irmão. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Como foi bom para a minha vida. Como que a minha vida é hoje. Aí em 2012, eu saio desse centro de recuperação. Trabalhei lá na clínica de recuperação como monitor, pregava a palavra de Deus. E eu saí para 2012. E aí voltei para minha casa, voltei para minha família, voltei para minha esposa. A minha esposa me aceitou novamente, me perdoou. Os meus filhos me aceitaram. E hoje, graças a Deus, irmão, eu vivo feliz na presença de Deus. Eu sou o homem mais feliz, meu irmão. De vez em quando eu declaro para minha esposa, não é toda hora não fica chato, né? Ficar puxando muito, fica chato, toda hora não. Mas de vez em quando eu falo, amor, sou feliz de estar ao seu lado. Eu sou feliz de estar ao seu lado e você ao meu lado. Porque os momentos que eu vivi nas drogas, foi momento de terror. Pessoas querendo me matar, pessoas querendo tirar a minha vida, indo na porta da minha casa, batendo lá e falando, se ele não pagar a droga até hora tal, está morto. Mas Deus me deu vitória. Eu lembro que um dia, e aqui eu encerro, eu cheguei, isso aconteceu comigo no bairro São Paulo. Eu cheguei diante do traficante, ele tinha me dado um horário para poder pagar ele a droga. Eu trabalhava com meu irmão de motorista, e eu fiquei o dia inteiro pensando, meu Deus do céu, se esse ônibus quebrar e eu não conseguir faturar o dinheiro que eu tenho que pagar esse camarada, eu estou morto. Que maluquice que eu fiz. Irmão, a droga faz isso com o camarada. Ele perde noção do tempo, ele não está nem aí, ele só pensa no momento. Se você ficar pensando no momento, irmão, você esquece da sua vitória. Eu só pensava no momento de prazer momentâneo, que não é prazer, é destruição, porque te deixa viciado, você não consegue largar. Eu tentava largar, irmão. Quantas vezes de manhã eu levantava às 5 horas da manhã. Deus é minha testemunha. E se meu irmão estivesse aqui hoje, Antônio do Carmo, ele falaria a mesma coisa. Eu entrava dentro do banheiro dele e orava, meu Deus, hoje à noite, manda um anjo, manda um anjo, Senhor, mas não deixa eu usar não, manda um anjo, Senhor, não deixa eu ir para a boca não. Quando chegava às 6 horas da tarde, irmão, eu não aguentava, o meu organismo me dava até dor de barriga, de tanta vontade de usar aquela miséria da droga, e eu ia lá, como escravo do diabo. E um dia eu cheguei e falei com esse traficante, amanhã eu te pago. Não, você pode pagar amanhã, para você eu vendo fiado, porque eu te conheço, eu sei que você roda aqui no suplementar, e se você não pagar, meu amigo, passou das 8 horas, das 20 horas, não vem aqui não, eu vou até você aonde você estiver.
Deus teve misericórdia de mim, que eu cheguei lá 5 minutos antes e consegui pagar ele. Deus me livrou, Deus me deu o livramento. Vivi no deserto e hoje, para a glória de Deus, eu vivo no tempo de vitória. Que Deus abençoe a todos vocês. Palmas para Jesus. Hoje é o momento de alegria.